acordo com o disposto na Lei 9784 de 99, das decisões proferidas em processo administrativo, cabe recurso administrativo. Vamos lá, letra A. A autoridade superior, não cabendo juízo de reconsideração pela autoridade que proferiu a decisão. Verdadeiro ou falso? Você interpõe o recurso contra quem? Contra quem não? Para quem? Para quem decidiu. E ela pode reconsiderar? Então, essa está verdadeira ou falsa? Não é para a autoridade superior, é para a mesma autoridade e cabe sim o juízo de reconsideração. Ok? Interposto, cabe recurso administrativo interposto somente pelos titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. Falso. A gente viu que mesmo quem não for parte pode atuar desde que seja atingido por aquela decisão. Então, o somente aqui deixa a questão falsa. Perfeito. Pode entrar com recurso administrativo. Os moradores, pode sim. Não tem nenhum problema, mesmo sem ser parte naquele processo. Cabe recurso administrativo interposto pelas partes no processo ou por aqueles cujos direitos sejam indiretamente afetados pela decisão. Verdadeiro, né? Ele não botou nenhum somente aqui, nenhum apenas. Então, tanto quem foi parte quanto aquele que indiretamente foi afetado pela decisão. Está lá na lei. Cabe recurso à autoridade que proferiu a decisão. Verdadeiro, não é isso? Que, se entender cabível, determinará o encaminhamento à autoridade superior. Ela manda para a autoridade superior se ela entender cabível, tipo, se cabe ou não cabe o recurso? Não. Se ela não reconsiderar, ou seja, ela reconsidera ou não. Se ela não reconsiderar, se ela diz eu não vou modificar a minha decisão, ela manda para a autoridade superior analisar. Então, não é se entender cabível. O interessado vai entrar com recurso. Aí ele entra com recurso, a própria autoridade pode reconsiderar. Se ela não reconsiderar, ela tem o dever de mandar para a autoridade superior. Ok? Em alguns casos, vocês vão dizer assim, ó, o pedido de reconsideração, ele é dirigido à própria autoridade. O recurso é dirigido para a autoridade superior. Mas a lei diz, quem vai encaminhar é a mesma autoridade. Ela recebe aquele recurso e ela pode reconsiderar. Se ela não reconsiderar, ela manda para a autoridade superior, que é quem vai decidir. Ela tem que mandar. Se ele entra com recurso, o recurso é sempre para a autoridade superior avaliar. Ok? Recurso administrativo, a autoridade que proferiu a decisão, quando tiver sido interposto pelo próprio interessado, e a autoridade superior quando se tratar de recurso de terceiro. Tem essa distinção? Não. O recurso não vai ser dirigido de acordo com quem interpõe. Independente de quem interpõe o recurso, o trâmite é o mesmo. Então, a correta é a letra C. Sim, porque não é se ela entender cabível, é se ela não reconsiderar. Se ela não reconsiderar, ela tem que mandar para a autoridade superior. Ela não escolhe. Esse se entender cabível, dá a entender que ela vai escolher se ela vai mandar para a autoridade superior ou não. Sim, sim. Ok? Cuidado com essa questão. Porque o que acontece? A gente vê aqui, somente, apenas, etc. Aí a gente se condiciona tanto que quando vocês leem isso aqui, a gente viu lá que são 4 incisos que falam de quem pode interpor o recurso. E aqui ele só fala de 2. Aí você tem uma tendência a achar que a questão está falsa. Porque estão faltando os outros 2. Estão faltando as associações, está faltando o cidadão, no caso de direitos difusos. Só que a alternativa ela não está restringindo. Não tem somente, não tem apenas. Então, é por isso que ela está verdadeira. Então, na hora da prova, vocês prestem bastante atenção nisso, tá certo? Porque a tendência é, você viu aqui o somente. Aí você acha que na letra C é a mesma coisa, você acha que está falso. E isso lhe induz em erro, tá certo? Então, prestem atenção, a correta é a letra C. E a FCC é danada para fazer isso. Vamos lá. Determinado cidadão
apresentou requerimento a órgão público que restou indeferido pela autoridade competente de forma fundamentada e observado o prazo legal para o exame do pleito. Então, tudo certinho no processo. Ao tomar ciência da decisão, o cidadão, de acordo com a Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, então, quando ele toma ciência da decisão, a questão quer saber o que ele pode fazer, não é isso? O processo foi todo regular, vocês viram, né? Fez o requerimento foi indeferido de forma fundamentada, dentro do prazo, então o processo andou todo direitinho, só não foi favorável a ele. Então, o que ele pode fazer? Letra A, não possui direito a recurso, podendo, contudo, impugnar o ato judicialmente com a interposição de um mandado de segurança. Ele possui, sim, direito a recurso. Então, está falso. Poderá apresentar recurso dirigido ao superior hierárquico daquele que proferiu a decisão mediante o oferecimento de caução. Falso. Ele apresenta o recurso para a mesma autoridade e independente de caução. Poderá apresentar o recurso dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 dias ou, em caso negativo, encaminhá-lo à autoridade superior. Verdadeiro, né? Toda certinha a questão. Não possui direito a recurso, mas apenas a pedido de reconsideração dirigido à autoridade que praticou o ato, desde que fundamentado em elementos novos ou adicionais em relação àqueles que foram considerados na decisão original. Falso. Primeiro, ele possui direito a recurso, não é isso? E outra coisa, no recurso, geralmente eu não alego fatos novos, porque tudo que eu tinha para alegar, eu aleguei. O recurso, ele é imediatamente após a decisão. Os fatos novos, geralmente eu alego na revisão, ok? Poderá apresentar recurso ou pedido de reconsideração no prazo de 5 dias à autoridade que proferiu o ato ou ao superior hierárquico, respectivamente, ao qual será atribuído efeito suspensivo mediante o recolhimento de caução. Primeiro, ele troca, né? O pedido de reconsideração é para a mesma autoridade e o recurso para a autoridade superior. Então, respectivamente, ali está trocado e mesmo assim vocês não iam errar porque fala mediante o recolhimento de caução. Falso, então, a verdadeira é a letra C. Tranquilo? Vamos lá. Determinada autoridade administrativa detectou, em procedimento ordinário de correção, vício de forma em relação a determinado ato administrativo, concessório de benefício pecuniário a servidores. Diante dessa situação, foi instaurado o procedimento para anulação do ato, com base na Lei Federal nº 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, no qual, de acordo com os preceitos da referida lei, o ato... Essa questão, ela fala até mais de ato administrativo. Mas a gente já viu o ato administrativo aqui, e na época eu falei para vocês que essas disposições estavam na Lei de Processo Administrativo. Então, já que agora a gente concluiu o processo administrativo, vamos ver se vocês se lembram. Então, vamos lá. A autoridade viu que foi dado um benefício, pode ser uma gratificação, por exemplo, a determinados servidores, mas teve um defeito nessa concessão. Um defeito de forma. Não foi feito da forma que deveria ter sido feita. Mesmo que seja um defeito de forma, é uma ilegalidade, não é isso? Diante de uma ilegalidade, ele visou aí a anulação do ato. Ele quis anular o ato por causa de uma ilegalidade. Então, vamos lá. Esse ato que deu esse benefício com o vício de forma, letra A, ele poderá ser convalidado em se tratando de vício sanável e desde que evidenciado que não acarreta lesão ao interesse público. Verdadeiro, né? Estão lembrados? Vício de forma pode ser convalidado. Não poderá ser anulado por ensejar direito adquirido aos interessados, exceto se comprovado dolo ou má-fé. Falso. O ato, ele poderá ser anulado, porque não deveria nem ter nascido aquele direito. O ato nulo não gera direito adquirido. Ok? Deverá ser revogado, operando-se os efeitos da revogação desde a edição do ato, salvo se decorrido o prazo decadencial de 5 anos. Ato nulo pode ser revogado?
Então, se tem uma nulidade, um vício de forma é nulidade, ele não pode ser revogado. Além disso, os efeitos da revogação são para frente, não é isso? Então, não pode ser desde a edição do ato, independente do prazo decadencial aí de 5 anos. Poderá ser anulado, revogado ou convalidado a critério da administração, independente da natureza do vício, de acordo com as razões de interesse público envolvidas. Falso, ele não pode ser revogado, ele poderá ser anulado ou convalidado e não é independente da natureza do vício, é só se for um vício sanável, que pode ser convalidado. Poderá ser convalidado desde que não transcorrido o prazo decadencial de 5 anos e evidenciada a existência de boa-fé dos beneficiados. Não, ele pode ser convalidado independente de boa-fé dos beneficiários, até porque os beneficiários não têm nada a ver com isso. Quem praticou o ato foi a administração pública. Ele pode ser convalidado desde que o vício seja sanável. Esse que é o mais importante. Então, a correta é a letra A. Já fizemos uma revisão aí de ato administrativo. Nos processos administrativos da Administração Pública Federal, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário. Lembram que eu falei de prazo? Vocês vão ter que ler a lei. Então, eu posso anular uns atos administrativos? Posso. Mas existe um prazo por causa da segurança jurídica. Em face do princípio da segurança jurídica, existe um prazo em que eu posso anular esse ato. Depois desse prazo, eu não posso mais anular, porque aquele ato já se consolidou no tempo. Esse, eu não sei se vocês vão saber, se já leram a lei ou não. Alguém sabe? Qual é o prazo? Alguém se arrisca? 5 anos, tá certo? Vocês vão ler a lei em casa e depois vocês vão refazer a questão. O prazo que a administração tem para anular os atos administrativos ilegais é de 5 anos. Depois disso, considera-se que a situação já está consolidada no tempo, não pode haver mais a alteração. No que diz respeito à competência no processo administrativo, a administração pública federal não. Prestem atenção nessa questão, essa é uma questão que muita gente deve ter escorregado. O enunciado colocou o não cá em cima. Então, antes de você ler cada afirmativa, você tem que colocar o não na frente, para não errar. Então, ele diz, competência no processo administrativo. Letra A, não é permitido, vamos ver, é isso que a questão está dizendo. Não é permitido, em qualquer hipótese, a avocação de competência. Falso, né? Tem as hipóteses de avocação previstas lá na lei. Não pode ser, se você esquece do não, você vai ler, vai ser o efeito contrário. Não pode ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo. Quem se lembra? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está lá na lei de processo administrativo. Não pode ser objeto de delegação a prática de atos administrativos negociais. Falso, não está lá nas restrições da lei. Não é necessária a publicação no meio oficial dos atos de delegação e sua revogação. Falso, precisa publicar. Se você não bota o não na frente, você vai lá, ó, verdadeiro. Porque sabe que é necessária. E não pode ser revogado pela própria autoridade delegante o ato de revogação. Pode, né? Ele delegou a competência e depois, por motivos de conveniência e oportunidade, ele pode revogar e assumir de volta a sua competência. Então, é letra B. Muito cuidado, gente, na hora de resolver questão. Prestem sempre atenção aos enunciados, tá certo? Quando vocês lerem a prova, façam com calma, grifem as palavras importantes. A ESAF é danada para não colocar destaque, não colocar maiúscula, negrito, etc. Então, vocês têm que ficar bem atentos. Nos processos administrativos, no âmbito da administração pública federal, o interessado poderá desistir do pedido formulado. Letra A, parcialmente apenas, total ou parcialmente, né? Ou ainda renunciar a quaisquer direitos, só os direitos disponíveis. Direitos disponíveis, você já sabe. Total
ou parcialmente, verdadeiro, né? Mediante manifestação escrita, sim. Vedada a renúncia a direitos disponíveis, vedada, falso. Deixa eu tirar esse mouse daqui. Então, não é vedada, é permitida a renúncia a direitos disponíveis. Letra C. Totalmente apenas, falso, né? Não é totalmente apenas. Ou ainda renunciar a direitos indisponíveis? Não, só direitos disponíveis, mediante manifestação escrita. Então, também está falso. Total ou parcialmente, verdadeiro, né? Ou ainda, renunciar a direitos disponíveis mediante manifestação escrita. E a última, totalmente ou ainda renunciar a direitos indisponíveis mediante manifestação escrita ou verbal. Falso, não é verbal, é escrita e direitos indisponíveis não. Então, a correta é a letra D. Vamos lá. No que diz respeito à forma, tempo e lugar dos atos do processo administrativo na administração pública federal, é correto afirmar que, em qualquer hipótese, vamos lá. Os atos do processo, dentre outros requisitos, devem ser produzidos por escrito em vernáculo. Verdadeiro. Isso está previsto na lei. Tem que ser escrito. Ainda que você vá fazer verbalmente, lembram que eu falei? Você vai lá na polícia. O interessado ele pode fazer oralmente, mas tem que ser registrado por escrito. Eu vou ouvir as testemunhas, tenho que lançar aquele depoimento todo por escrito, senão como é que você vai ter o registro? Os atos pertinentes em vernáculo, porque não pode ser por símbolo, né? Tem que ser escrito, e na língua portuguesa. Os atos pertinentes ao processo dependem de forma determinada. Não, lembram que eu falei? É o formalismo moderado. Existem formas a ser respeitadas, mas nem sempre a forma é determinada. Eu posso fazer um requerimento à mão, eu posso ter um formulário para preencher, vai depender de cada situação. Deve-se proceder ao reconhecimento de firma nos documentos em razão de sua obrigatoriedade. Aqui é uma forma de dificultar, né, o processo para o particular. Não, o processo ele tem menos formalidade. Então, eu não preciso de reconhecimento de firma, a lei não prevê isso. Os atos do órgão, dentre outros, devem ser praticados no prazo de 3 dias. Olha o que o enunciado diz, em qualquer hipótese, aí a gente já marcaria falso. Já pensou se só tivesse 3 dias para tudo? O processo ia fechar em 15 dias, no máximo. Imagine fazer uma instrução em 3 dias. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis ou não, no horário normal de funcionamento das repartições. Em dias úteis, no horário normal de funcionamento. Esse ou não aqui não vai ser praticado ato administrativo, nem domingo, nem feriado no processo administrativo. Então, está falsa, a correta é a letra A. Essa questão vai clarear mais para vocês depois que vocês fizerem a leitura da lei, ok? Vamos lá. A um engenheiro ocupante de cargo público foi encaminhado um processo administrativo para proferimento de um parecer técnico. Identificou, contudo, que se tratava de um processo administrativo no qual ele havia atuado como perito na época contratado para tanto. Ou seja, ele já tinha atuado antes nesse processo como perito e agora voltou para ele dar um parecer. Ele pode atuar nesse processo? Primeira coisa que eu pergunto para vocês, pode? Não. É impedimento ou é suspeição? Impedimento. Suspeição, vocês vão lembrar lá, amizade íntima ou inimizade pública, notória. Então, é caso de impedimento. Letra A. Ele deverá abster-se de atuar, comunicando o fato à autoridade superior sob pena de cometimento de falta grave. Verdadeiro. Poderá atuar normalmente? Imagine, olha o que diz o resto da questão, devendo, contudo, manter-se fiel ao entendimento proferido quando era perito. Pior ainda, né?
Poderá atuar normalmente na medida em que o ocupante de cargo público goza de boa-fé, não importando a atuação anterior ao provimento. Falso, a gente viu que é caso de impedimento, ele não pode atuar. Deverá abster-se de atuar oficialmente, podendo lançar parecer meramente opinativo e não vinculatório nos autos, cabendo à autoridade superior a decisão sobre a questão. Não, a gente viu que é caso de impedimento, ele não pode atuar nem oficialmente nem extraoficialmente, tá certo? E poderá abster-se de atuar, caso não se repute isento o suficiente para proferir parecer técnico sobre o caso. Esse poderá abster-se seria caso de suspeição, mas aqui não é caso de suspeição, é caso de impedimento. Então, a correta é a letra A. Vamos lá. De acordo com o disposto na Lei 9784 de 99, das decisões proferidas em processos administrativos, cabe recurso administrativo. Letra A. A autoridade superior, não cabendo juízo de reconsideração pela autoridade que proferiu a decisão. Essa questão aqui, vocês vão ver que é muito parecida com a outra que a gente fez. Eu achei que era igual, mas não é, são de concursos diferentes. Por isso que a gente tem que sempre fazer exercício, tá certo? Porque as questões se repetem. Interposto somente pelos titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. Falso por causa do somente, não é isso? Olha a questão, é quase igual. Interposto pelas partes no processo ou por aqueles cujos direitos sejam indiretamente afetados pela decisão recorrida. Ou é igual, agora eu já estou achando que é igual. Quando eu olhei em casa, mas a prova era diferente, a não ser que o site tenha classificado errado. Eu tinha visto alguma diferença. A última eu acho que é diferente, reparem. Letra D. A autoridade que proferiu a decisão, que se entender cabível, determinará o encaminhamento à autoridade superior. Já vimos, é falsa. Essa última aqui era aquela que tinha o respectivamente, lembram? Então, a modificação é só na letra E, para vocês verem a situação. Vai ser dirigida à autoridade que proferiu a decisão quando tiver sido interposto pelo próprio interessado e à autoridade superior quando se tratar de recursos de terceiros. Não era aquela que falava assim, respectivamente... Pedido de reconsideração, agora eu não lembro se foi isso. Enfim, na informação do site dava que eram provas diferentes. Tá? E isso às vezes acontece realmente. Então é letra C, mas agora eu já estou achando que é igual. Depois vocês olham com calma aí no material se é igual ou não. Vamos lá. Iniciado o processo administrativo por provocação do interessado, este é o interessado. Não poderá desistir do pedido, ainda que renuncie aos direitos invocados no processo. Falso. Pode desistir total ou parcialmente. Não poderá desistir do pedido se houver mais interessados, sob pena de influenciar a decisão. Falso. Ele pode desistir e o processo continua em relação aos demais. Poderá desistir do pedido, não atingindo os direitos dos demais interessados. Verdadeiro, foi o que eu acabei de falar, né? Poderá desistir do pedido, não podendo a administração prosseguir com o processo por motivo de interesse público. Lembram que a gente viu? Se houver motivo de interesse público, a administração pode prosseguir com o processo. Se ela pode instaurar o processo, que dirá prosseguir. E poderá desistir do processo, mas não renunciar a qualquer direito, ainda que disponível. Falso. Ele pode renunciar os direitos disponíveis, então a correta é a letra C. Cláudio é parte em determinado processo administrativo, sendo seus direitos atingidos por decisão administrativa proferida pela Administração Pública Federal. Contra a referida decisão, Cláudio interpôs recurso administrativo sem, no entanto, prestar caução, nos termos da Lei nº 9784, de 99. Letra A. Esse foi aquele que eu falei que deu a polêmica da mudança do gabarito. Foi essa questão. Então, vamos lá. Letra A. Cláudio não é legitimado para interpor recurso administrativo, sendo assim, pouco importa a discussão atinente, a caução. Bom, se ele é parte no processo, claro que ele pode interpor recurso. Então, está falsa. A caução é sempre necessária à interposição do recurso, motivo pelo qual o recurso será considerado deserto. Deserto é quando na justiça comum, quando você tem que recorrer, você tem que pagar. Na justiça tem que pagar. Se você não paga, chama que o recurso é deserto, ele não vai ser apreciado.
Não é o caso aqui. Porque diz que vai ser sempre necessária, não, né? Letra C. A interposição de recurso administrativo independe de caução, salvo exigência legal nesse sentido. Isso aqui é a cópia da lei. E foi o primeiro gabarito dado como verdadeiro. E o enunciado diz, nos termos da lei número 9784. Então, a verdadeira é a letra C. E a banca deu o gabarito letra C. Só que depois dos recursos, eles mudaram para a letra D. Eu não concordo com a mudança, mas vocês têm que ser informados e vocês viram lá a súmula 21. Eles mudaram por conta da súmula vinculante 21, que diz: a caução jamais será necessária a interposição do recurso administrativo, pois, do contrário, caracterizaria exigência contrária aos princípios do processo administrativo. Eles mudaram para essa resposta, mas aqui, para ficar verdadeiro, eles teriam que colocar ou que é inconstitucional, na verdade, ou segundo o STF. Porque ali ele fala nos termos da lei. Se ele colocasse aqui, segundo o STF, a caução jamais será necessária, tudo bem, a gente sabe, é súmula vinculante número 21, tá certo? Mas eles não fizeram isso e acabaram modificando o gabarito por conta dos recursos para a letra D. O mais adequado seria, então, que a questão fosse anulada, né? Já que teria aí duas respostas corretas, porque segundo a lei é a letra C, segundo o Supremo é a letra D, ok? E a exigência de caução é ato discricionário da administração pública, logo é ela que decide. Não, segundo a lei, só se houver exigência legal nesse sentido e, segundo o Supremo, em nenhuma hipótese, nem a lei pode autorizar o pedido de caução para o recurso, porque você estaria cometendo aí uma inconstitucionalidade. Ok? Todo mundo pegou, né? E a última, não, penúltima. Hoje a gente vai conseguir fazer todas. Nos termos da Lei 9784 de 99, um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole. Vocês lembram disso aqui? Vou ler todas para ver se vocês lembram qual é. Letra A, técnica social, econômica, jurídica ou territorial. Letra B, jurídica, econômica ou administrativa apenas. Letra C, social ou jurídica apenas. D, territorial ou jurídica apenas. Letra E, administrativa, econômica ou jurídica apenas. Vocês marcariam qual? Letra A. E aqui, gente, eu achei que tinha uma palavra que vocês iam matar logo a questão. É o único que fala técnica. Vocês lembram que eu falei? Se o órgão, às vezes, não tem a capacidade técnica, ele delega a competência para um que esteja mais adequado para isso. Além disso, você vê que os outros todos botam esse apenas aqui, ó, restringindo, restringindo, restringindo. Ela é a única que não coloca, é a primeira alternativa, tá? Macetezinho de prova que vocês têm que ficar atentos nesses detalhes. E a última. A administração pública federal, ao conduzir determinado processo administrativo, aplica retroativamente nova interpretação acerca de uma norma administrativa sob o fundamento de ser mais vantajosa ao interesse público. Pode fazer isso? Aplicar uma nova interpretação de forma retroativa? Não, né? Mesmo levando em consideração o interesse público. Se eu mudei a minha interpretação, ela só vale para as decisões aqui para frente. Então, segundo a Lei 9784, letra A, a postura da administração pública é ilegal por violar um dos critérios que devem ser observados nos processos administrativos. Verdadeiro, está previsto lá nos critérios que a gente viu. Letra B, é possível, em qualquer hipótese, a aplicação retroativa de nova interpretação da norma. É vedada a aplicação retroativa de nova interpretação da norma administrativa. Aí ele coloca, salvo para o melhor atendimento do interesse público. Não, nem para atendimento de interesse público eu não posso mudar as regras no meio do jogo. O fundamento da administração pública para justificar sua postura não está previsto em lei, sendo necessário o preenchimento de outro requisito legal para que possa aplicar retroativamente nova interpretação da norma administrativa. Falso. A lei fala expressamente que não pode aplicar.
E, por último, independentemente da retroatividade de nova interpretação, é vedada a interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público. Será que alguém marca essa? Pelo amor de Deus, né? É vedada a interpretação para garantir o interesse público, independente da retroatividade? Não. Então, é letra A. Ok?